Bom dia. Vamos dar início à unidade curricular de Sistemas de Informação Geográfica em Gestão de Recursos Naturais, no âmbito do curso de mestrado em Sistemas de Informação Geográfica lecionado na UTAD. E vamos começar por definir ou apresentar as condicionantes e o que é que está por trás da aplicação de SIGs à gestão de recursos naturais. Portanto, este tipo de trabalho requer que o utilizador saiba previamente ou que tenha previamente conhecimentos sobre o processamento de dados em ambiente SIG, portanto que tenha feito a unidade curricular de introdução aos SIG, que tenha um bom domínio das funcionalidades dos SIG, que conheça técnicas de análise espacial e técnicas de análise de modelos raster. Portanto, estas são as condições necessárias para que possa desempenhar as tarefas e depois tem que conhecer a biologia e os aspectos ecológicos inerentes ao recurso em análise, portanto tem que saber como é que esse recurso se comporta na natureza, quais são as condicionantes, tem que saber quais são os aspectos económicos ou sociais do estudo que quer fazer e depois tem que, através desta associação, verificar se pode alcançar ou como é que pode alcançar os objetivos do estudo. Assim, podemos referir que trabalhos no âmbito desta unidade curricular, identificar, por exemplo, zonas com aptidão para a instalação de espécies animais ou vegetais, suponhamos que é preciso fazer um repovoamento animal ou conquistar um determinado terreno com espécies vegetais, podemos fazer um estudo para ver quais são as zonas mais adaptadas ou se a zona que nós queremos utilizar reúne condições para que se instalem lá as espécies. Pelo contrário, podemos querer encontrar espécies animais vegetais raras e para isso utilizamos a biologia e a ecologia dessas espécies para modelar o terreno e identificar locais onde seja provável encontrar esses indivíduos. Ou podemos querer analisar, por exemplo, o padrão de dispersão de espécies animais ou vegetais e simular a sua progressão no terreno, quer para encontrar indivíduos que estejam em vias de extinção ou, pelo contrário, prever como é que espécies invasoras ou espécies exóticas se vão comportar no terreno. De um modo geral, temos que começar por saber quem é que vai gerir e criar o SIG. Esse gestor, o utilizador, deverá recolher informação e legislação sobre o assunto ou sobre o tema e identificar as variáveis mínimas necessárias ao desenvolvimento, ao arranque do projeto. De um modo geral, essas variáveis são a carta de uso e ocupação do solo, a altimetria, a rede hidrográfica e a rede viária e divisional. Portanto, estas são as 4 variáveis mínimas para se começar um SIG no âmbito de gestão de recursos naturais. Nesse início de trabalho, o SIG será apenas utilizado para fazer cartografia temática e, através dele, far-se-á a caracterização geral do terreno, os vários temas que estão a servir de base, analisa-se o uso e a ocupação do solo e definem-se os pontos de interesse a considerar. Posteriormente, através de uma análise multivariável, que também poderá ser multivariada, vamos proceder ao tratamento desses dados e à modelação do acontecimento através de técnicas de análise espacial, técnicas de análise de modelos raster, álgebra cartográfica e depois analisar os resultados. E aqui é preciso que saibamos muito bem de que é que estamos à espera de encontrar para que a nossa análise possa ser criteriosa e verificar se o que obtemos corresponde ao que esperamos. Por exemplo, num trabalho de apicultura, desenvolvimento de um sistema de informação geográfica, de modo a que se consiga saber se é ou não é viável a instalação de apiários. Este trabalho mostra como é que os sistemas de informação geográfica, o sistema de posicionamento global GPS e a detecção remota andam sempre juntos em trabalhos desta natureza. Portanto, vamos mostrar como é que os SIG podem ser utilizados e vamos mostrar como é que se modelam as condições que controlam o desenvolvimento de uma atividade apícola. Assim, o sistema de posicionamento global, a detecção remota e os SIG formam um triângulo
onde todos os intervenientes recebem e cedem dados uns aos outros. Através do receptor GPS podemos recolher posições de interesse ou navegar até pontos específicos. Através de técnicas de detecção remota podemos visualizar o local e atualizar a carta de uso e ocupação do solo, e através do SIG podemos atualizar a informação, guardar a informação, modelar, criar cenários, etc. Como área de estudo, vamos utilizar a área de influência da UTAD. A UTAD localiza-se em Vila Real, o IP4, que dá acesso a Vila Real, Amarante, Porto ou Vila Real, Mirandela, Bragança, a A24, que dá acesso a Vila Pouca, Chaves ou Peso da Régua, Viseu. Portanto, esta é a área de influência da UTAD. Isto é uma imagem recolhida do Google Earth sobre uma região onde supostamente iríamos instalar um apiário, e podemos recolher a posição do apiário através de um ficheiro KPML, como vimos nas aulas de introdução ao SIG, ou podemos ir ao terreno com o GPS e registar a localização geográfica do apiário. Posteriormente, essa localização é inserida no SIG e começamos o trabalho. Analisamos o tipo de uso e ocupação do solo, através de uma caracterização quer da ocupação, quer do uso em si, e depois vamos procurar as condições limite, ou seja, o que é que condiciona a instalação de um apiário. Temos, por exemplo, aqui as condições apresentadas num trabalho brasileiro e temos aqui as condições definidas na legislação portuguesa. Portanto, aqui só entra em linha de conta com aspectos relacionados com os problemas ou com eventuais conflitos humanos. Podemos utilizar uma técnica de SIG que permite calcular uma zona de influência, ou seja, um buffer em torno das colmeias, e depois cruzar ou intersetar esse buffer com a carta de uso e ocupação do solo e calcular o tipo de ocupação dentro do buffer. Portanto, utilizamos aqui uma técnica de distância, calculamos a distância à colmeia e, posteriormente, utilizamos uma técnica de interseção e agora analisamos e podemos ver que dentro da zona de influência deste apiário nós temos, essencialmente, culturas ou espécies florestais que suportam perfeitamente o desenvolvimento sustentado deste apiário. Agora vamos modelar as condições morfológicas de toda a área de estudo, no sentido de encontrar outras zonas onde pudéssemos instalar apiários. Comecemos pela altitude, que permite derivar o declive e a exposição, como vimos na introdução ao SIG. A seguir vamos modelar o uso e a ocupação do solo. A vegetação é, por um lado, um fator direto, uma vez que é a fonte de pólen e de néctar para as abelhas, e é também um fator indireto para evitar conflitos de interesses com os agricultores. O fator humano é simultaneamente um fator direto de acesso às colmeias e indireto porque não queremos as abelhas perto das zonas de habitação. E, por exemplo, o mesmo trabalho brasileiro diz-nos quais são as condições limite relativamente às zonas urbanas, para não haver conflitos com a população, a distância à rede hidrográfica para que haja uma fonte de água potável para as abelhas, a distância às quais será aconselhado que as abelhas voem, ou a distância às quais as abelhas voam para fazer estas tarefas de recolha de pólen, e depois a distância entre vários apiários para que não haja concorrência entre eles. A distância à rede viária, quer por uma questão de acesso, quer por uma questão de evitar conflitos, e depois, relativamente à morfologia do terreno e na nossa área de estudo, vamos considerar que até aos 900 metros de altitude é adequado, uma vez que a partir dos 900 metros de altitude é frequente nevar, um declive inferior a 30% para que seja confortável aos seres humanos deslocarem-se e tratarem do apiário, e depois uma exposição nascente ou poente, porque é mais favorável em termos de insolação, e as exposições fora destes quadrantes são desfavoráveis, uma vez que colocam as entradas das colmeias à sombra durante a maior parte do dia. Começamos por modelar o terreno e verificamos que é uma zona de montanha, extremamente declivosa em alguns casos, e
derivamos a exposição, derivamos o declive e depois, utilizando as condições limite, reclassificamos a informação em ficheiros binários. Portanto, zonas acima dos 900 metros não são adequadas, valor 0. Zonas abaixo dos 900 são adequadas, valor 1. Zonas com exposição 45 norte ou 270 poente são adequadas, a verde. As outras, a cinzento, não são adequadas. Zonas com declive até 30%, a verde, são adequadas. Zonas com mais de 30%, a cinzento, não são adequadas. Utilizando uma técnica de álgebra cartográfica, ou seja, um procedimento de análise em modelos raster, vamos multiplicar estes três ficheiros e, uma vez que são ficheiros binários, resulta em 1 sempre que 1 coincidem, resulta em 0 sempre que uma destas variáveis não se verificar. Vamos agora passar às condições antrópicas, ou seja, relacionadas com o homem, e vamos utilizar a distância às povoações superior a 3.000 metros para que não haja conflitos com as zonas habitacionais. E, em termos de estrada, vamos utilizar simultaneamente duas condições. Menor do que 5.000 metros para que o acesso seja facilitado, maior do que 100 metros para que não haja conflitos com as populações. No entanto, antes de podermos aplicar esta condição, temos que calcular a distância às estradas. Temos aqui agora as estradas, a rede viária, e aplicamos uma rotina de distância, portanto, uma rotina de análise espacial. Estamos a calcular a distância à rede viária e agora as populações dentro da área de estudo, uma vez mais, uma rotina de distância às povoações e agora, através de técnicas de reclassificação, todas as zonas que estejam a mais de 100 metros da estrada e ao mesmo tempo a menos de 5.000 metros são adequadas. As zonas a verde, tudo o que esteja a mais ou a menos, a mais de 5.000 metros ou a menos de 100, não é adequado. Distância às povoações, tudo o que seja superior a 3.000 metros em torno de uma população é adequado, zonas a verde, a cinzento, o que não é adequado. Novamente, uma técnica de álgebra cartográfica, booleana neste caso, multiplicamos a distância pela distância à rede viária, devidamente reclassificado, e aonde um coincide, temos situações adequadas. Quando um destes fatores não se verifica, temos zonas não adequadas. Numa terceira fase, vamos multiplicar as condições morfológicas pelas condições antrópicas e obter a carta de adequação à instalação de apiários. Esta é só a carta física. Portanto, em termos físicos e de acordo com as condições antrópicas, todas as zonas verdes são adequadas à instalação. E podemos ver que temos cerca de 29.000 hectares. Uma vez que cada apiário ocupa um espaço de cerca de 2.900 hectares, os 29.000 hectares prevêem que se possa instalar 10 apiários nesta zona. No entanto, é preciso saber, em termos de uso e ocupação do solo, se a flora existente suporta a existência desses apiários. E então vamos localizar os buffers de 3.000 metros a que nos referimos anteriormente em cima destas zonas. E podemos ver que há 6 locais onde os apiários podem ser instalados confortavelmente e numa zona que permite a existência sustentável desses apiários, e temos mais 4 zonas que também permitem a instalação desses apiários, se bem que com algumas condicionantes por causa do tipo de uso e ocupação do solo. Deste modo, vemos que dentro destas zonas a maior parte da utilização do solo é florestal e matos, zonas rochosas, onde podemos instalar fisicamente os apiários, tem água em abundância e tem situações de agricultura que também fornecem pólen e néctar às abelhas, sendo que todas estas zonas estão fora das zonas que possam eventualmente criar conflitos humanos. Portanto, podemos assim instalar 10 apiários na nossa área de estudo. Este modelo mostrou como é que se utilizam as técnicas de análise de modelos raster, análise espacial, em SIGs aplicados à gestão de recursos naturais.
Muito obrigado pela atenção e bom trabalho.